Olá, a paz do Senhor. Eu sou a Denise Nunes e hoje vim falar um pouquinho com vocês sobre conhecer a voz de Deus. E o nosso texto base está lá em João 20, do 11 ao 13, que eu passo a ler agora. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. O texto nos mostra alguém que está muito preocupada, na verdade desesperada, porque chegou lá e não encontrou o corpo de Jesus. E ela estava tão aflita, mas tão aflita, que ela não percebeu que ela estava diante de dois anjos do Senhor. Todos nós já estivemos em situações que nos deixaram preocupados, que nos deixaram aflitos, talvez não na mesma proporção de Maria Madalena. Pois veja bem, ela viu o mestre ser torturado e depois ser morto e chegou lá no túmulo onde o corpo dele deveria estar e ele não estava. Ou seja, pode ter sido roubado, alguém levou o corpo de Jesus. E essas coisas que nos tiram a paz fazem parte da nossa vida. Mas às vezes nós nos deixamos levar pelas distrações das circunstâncias e esquecemos de prestar atenção naquilo que realmente importa. E nós vemos isso claramente na continuação do texto, lá em João 20, no 14 e no 15, que é assim: depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Ela olhou para Jesus e pensou que fosse o jardineiro. No momento em que as circunstâncias estavam todas a favor dela, que ela poderia ser acalmada pela visão de Jesus chegando a ela ou pelos anjos, ela achou que fosse o jardineiro. As circunstâncias tomaram conta das emoções dela. Entenda que ela estava diante daquilo que ela buscava e não conseguia ver, porque ela se deixou levar pelas circunstâncias, pelo próprio entendimento dela. Mas a palavra nos orienta a renovar a nossa mente, pelo entendimento que vem do Espírito e não pelo nosso. Quando tudo está um caos à nossa volta, como é que nós nos comportamos? É claro que existem várias religiões, mas eu não estou aqui para ressaltar nenhum conjunto religioso, nenhuma denominação, mas eu estou aqui para falar de Deus. E um Deus que se fez homem para se relacionar conosco de perto. Nenhum outro líder garantiu uma salvação de graça como Deus. Lá em Isaías 64:4 diz o seguinte: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, além de ti, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Mas quando prosseguimos um pouquinho, nós conseguimos ver que essa história não termina bem assim. Lá no versículo 16, Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, quer dizer mestre. Jesus continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: Subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Veja que ela estava com a visão turva, mas ela conseguiu reconhecer Jesus pelo som da voz dele. No momento em que ele chamou Maria, ela reconheceu a voz dele e já disse logo: Mestre. E você, tem reconhecido a voz de Jesus? Você sabe quando ele fala com você? Se você não sabe, saiba que tem uma solução. Nós passamos a conhecer melhor uma pessoa através de uma coisa chamada relacionamento. Só assim que nós podemos conhecer os hábitos da pessoa, as faces da pessoa. Por exemplo, quando eu olho para o meu marido, dependendo do jeito que eu olho para ele, ele sabe se eu estou brava com ele, se eu estou triste, se eu estou nervosa, se eu estou passando mal. De acordo com o jeito que eu falo, que eu chamo o nome dele, ele sabe se eu estou brava com ele. De acordo com o jeito que ele me olha, eu sei se ele está me aprovando ou reprovando. Não somente pela voz, mas lá em Lucas nós vamos ver uma coisa interessante.
Os discípulos reconheceram Jesus pela maneira que ele partiu o pão. Quer ver? Está em Lucas 24, 30. E diz assim: E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Como tem sido a nossa intimidade com Jesus? Será que nós somos capazes de reconhecê-lo vendo ou ouvindo a sua voz? Ou no partir do pão? Mas partir do pão foi só um exemplo, porque quando temos intimidade com alguém, nós conhecemos a maneira daquela pessoa de lidar com as coisas. Os trejeitos mais simples nós conseguimos reconhecer. Repare, se você vê o seu marido ou sua esposa de longe, no meio de outras pessoas, pelo jeito de andar, pelo jeito de pegar as coisas, pelo jeito de se virar, você vai reconhecê-la. E isso é a intimidade. Quanto mais intimidade eu tenho com uma pessoa, mais eu a conheço. Ali, eles reconheceram o partir do pão, mas poderia ser qualquer outro trejeito de Jesus manifestado na frente deles. Agora, uma coisa interessante. Você sabia que de todos os animais, o mais adequado para se comparar conosco seriam as ovelhas? Elas têm algumas características que nos deixam iguaizinhos a elas. Por exemplo, as ovelhas são animais ruminantes, ou seja, elas comem, o alimento vai para o estômago, volta, vai para o estômago. E se a gente fizer uma reflexão disso com a palavra que a gente recebe, não é isso mesmo que nós temos que fazer? Quantas vezes nós temos que ler um texto bíblico para que a gente possa entendê-lo? Quantas vezes nós temos que receber uma informação de Deus para que nós possamos processá-la, já que a nossa mente é limitada, mas a dele não. Às vezes temos tanta dificuldade de entender algo simples vindo de Deus. Outra característica, a ovelha é um dos animais mais indefesos que tem, não tem nenhum tipo de mecanismo de defesa. E também contando com as habilidades dela mesma, a visão dela é ruim, o olfato dela é ruim e somente a audição dela é boa. E daí o fato de nós reconhecermos o nosso pastor, que é Jesus, pela voz. Semelhantemente, as ovelhas precisam de um pastor para orientá-las em tudo, porque elas são uns animais meio bobinhos, assim, não sabem como lidar com as coisas sozinhas. Outra coisa, as ovelhas têm que produzir, e desde que elas nascem, elas produzem lã. E semelhantemente, nós produzimos desde que nós nascemos. Nós estamos sempre aprendendo, evoluindo. E assim como as ovelhas, de vez em quando nós temos que ser cortados. Faz parte da nossa natureza. Porque se nós não tivermos regras, nós acabamos na autodestruição. A ovelha não bebe água suja. Ela só bebe água limpa. Daí ela depende do pastor para levar ela sempre para uma água limpa. E na Bíblia, quando nós falamos de água suja, nós podemos relacionar a água suja com o pecado, né? E a ovelha não sabe separar comida boa de comida venenosa. Também é o pastor que precisa direcioná-la, senão ela pode comer alguma coisa mortífera e morrer. Semelhantemente, nós dependemos 100% do Espírito Santo para nos falar qual que é o alimento bom para nós, qual que é a palavra boa para nós, que vai nos encher, que vai nos ajudar de verdade e não nos matar. A ovelha escuta e conhece a voz do pastor. Ela depende da orientação, de ouvir a voz do pastor, para ela seguir o caminho dela e não se perder. As ovelhas se alimentam o dia inteiro, elas comem o dia todo. E nós também recebemos informações o dia todo, não é? Elas ficam desnorteadas com as moscas, mas elas ficam mesmo desnorteadas com as moscas, elas não suportam. E nós podemos fazer aqui uma analogia das moscas com as setas do diabo. Todos os pensamentos que o diabo tenta colocar em nós, tudo que ele tenta atrapalhar em nós, as setas do diabo. À noite, as ovelhas gostam de brincar e elas brincam de dar cabeçadas. Só que acontece que às vezes elas caem de pernas para cima e não conseguem levantar sozinhas. E elas dependem do pastor para vir levantá-las, porque elas podem até morrer por estar ali deitadas de barriga para cima. Então, se o pastor não socorrer, elas morrem. E elas precisam finalmente da vara e do cajado. A vara é para correção, para corrigir o caminho. Imagina, um pastor está ali passando numa praça, vamos colocar assim. Pronto, cá em Portugal é comum os pastores estarem em praças com as ovelhas.
Imagina o pastor ali passando numa praça com as ovelhas e uma vai para a rua, ele vem com a vara para corrigir o caminho. E o pastor também precisa usar o cajado para direcionar as ovelhas, para dar um cutucãozinho assim, olha, vai por aqui, não é por ali, é por aqui. Pronto, nós também precisamos da vara e do cajado. A palavra de Deus diz, tua vara e teu cajado me consolam. Por quê? Porque quem não é corrigido não é filho, é bastardo. Então, nós precisamos da correção do Senhor, nós precisamos da direção do Senhor. Ou seja, isso fica muito mais claro agora quando nós falamos que a ovelha conhece o pastor pela sua voz e nós conhecemos Jesus pela sua voz. Você pode me dizer, nossa, mas eu não estou escutando nada, eu não estou ouvindo nada. Mas a voz de Deus, ela fala de diversas formas. Como nós dissemos, ele pode se manifestar a você do jeito que ele quiser, porque ele é o seu Salvador e o seu Senhor. E é ele que decide a forma que ele vai se manifestar. Cabe a nós estarmos sensíveis à multiforme graça de Deus, às várias formas que ele pode se apresentar a nós. A Maria estava com a visão turva, de tanto chorar, nem reconheceu Jesus quando viu, nem reconheceu os anjos quando viu, mas reconheceu o Mestre quando ele falou. Os discípulos que conheceram ele quando ele partiu o pão, eles viram Jesus e estavam como se fossem impedidos de o conhecer, né? Estavam com a visão limitada naquele momento. E essa limitação veio do mesmo motivo da Maria Madalena não conseguir ver as coisas, da tristeza. Ou seja, eles estavam mais uma vez presos nas circunstâncias, olhando só para aquilo que eles conseguiam enxergar, sem considerar que Deus enxerga muito mais além, muito mais à frente. E a tristeza é uma das coisas que às vezes nos limita a enxergar as coisas bem. Mas a palavra de Deus nos diz que a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, que possamos nos doar cada vez mais nessa relação com Jesus, que nós possamos dedicar o nosso tempo a Ele de verdade, um tempo de qualidade, para não só falarmos com Ele, que é o que nós mais gostamos, de falar com Deus. Ai, Deus me ajuda. Ai, Deus faz isso por mim. Ai, Deus me socorre. Mas parar para ouvir a voz dEle, que faz parte dessa relação com Ele. E que nós possamos chegar num nível tão bom de intimidade com Ele, que mesmo que tudo esteja desmoronando, que tudo esteja contra, você não tente enxergar com seus olhos turvos, mas que você possa ficar atento para ouvir a voz dEle. Que nós possamos reconhecer quando Ele fala, qual é a voz dEle. Que seja a voz, que seja o partir do pão, seja lá o que for o partir do pão para você, seja qual for a atitude do Senhor que você reconhece, porque isso é uma coisa particular. Cada um de nós vai ser tocado de um jeito pelo Senhor e é uma coisa só sua e do Senhor. Não é para todo mundo, é particular, é íntimo. E tenha certeza de que Ele estará com você. Porque Ele pagou um alto preço, você foi comprado, você é dele. Então Ele estará com você todos os dias. E essa aliança que o Senhor tem com você serve não só para dizer que vocês dois estão juntos, mas uma aliança vem para proteger um relacionamento que já existe. Ele nos garantiu que Ele não nos deixaria só, que Ele nos enviaria o Espírito Consolador, o Espírito da Verdade e muito mais, que Ele estava indo para nos preparar um lugar, para que nós possamos estar com Ele depois, durante a eternidade. Por isso, que as circunstâncias da sua vida não te desmoronem, não te deixem sem a capacidade de ouvir a voz dele, que você possa ouvi-lo e reconhecê-lo. Se você tem dificuldade de reconhecê-lo, clame a ele, ore, mas ore de verdade, tire um tempo para falar, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz, eu quero viver isso com o Senhor. Não se baseie só na relação que os outros têm com o Senhor, tenha a sua própria experiência. Se você não teve ainda, busque ao Senhor. É só buscando que a gente vai achá-lo. A palavra nos orienta a buscá-lo como a prata. Nós temos que buscá-lo com empenho, com atitude. E não se esqueça de que essa busca é intencional. Não espere cair um raio do céu, não espere algum sinal extraordinário, porque é racional, é você tem que ser intencional na hora de buscar o Senhor. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado, eu espero que tenha falado no seu coração e que tenha contribuído para o seu relacionamento com o Senhor. Nós vamos ficando por aqui e eu espero você no próximo vídeo. Deus te abençoe.